Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, você está no Cartola Sem Demora e hoje a gente vai falar sobre time principal. Como foi o desempenho dele na rodada anterior, assim como as nossas estratégias montadas para a rodada de número 24. Então vem comigo, mas antes não deixe de se inscrever nesse botão vermelho que aparece aqui no canto do nosso vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer e você a mitar. Vem comigo, vem mitar, vamos falar de time principal para a rodada de número 24. Rapidamente aqui falando sobre o nosso desempenho na rodada anterior, o nosso time principal fez a pontuação de 88,52 pontos, o que nos dá um acumulado de 1.665,72. Vamos ver aqui rapidamente a nossa pontuação aqui no ranking nacional, nossa classificação aqui, e a gente caiu um pouco, a gente está em 1.276. Mesmo com 1.665,72 pontos, a gente caiu um pouco porque a gente não fez aquela mitada, fez uma pontuação regular e isso ocasionou que a gente caísse pontuações consideráveis, mas é isso mesmo, a gente tem que manter o foco porque a diferença aqui é muito pouca. Se a gente tirar 10 pontos, 12 pontos, a gente volta à nossa posição original. Sem mais demora, vamos aqui revisar o nosso time para a rodada de número 24. Vamos começar aqui pelos goleiros. Temos opções de goleiros para essa rodada? Temos sim, temos boas opções de goleiro para essa rodada. Olho na dica aí, a gente tem o Thiago Volpi e o Vanderlei, se você está pensando em SG, jogos muito favoráveis para ele. A gente tem jogos mais arriscados, pensando em DD, no Jean e no Tadeu, eles se enfrentam nessa rodada. E a gente ainda tem o Wilson, pensando em DD, o Wilson, o Bragantino, que costuma dar muita DD aí para os goleiros. E na posição mais arriscada, a gente tem o Marcelo Lomba, que joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tem um volume de jogo muito bom. Para essa nossa primeira opção, para o nosso primeiro esboço aqui de time, lembrando a vocês que a gente vai revisar esse time aí na sexta-feira ou no sábado, a depender do termômetro aí da rodada, a gente vai estar revisando esse time aí como a gente faz normalmente. Para esse nosso primeiro esboço, a gente está indo com ele, com o Wilson, é o nosso goleiro para a rodada. Laterais, temos opções de laterais? Temos sim, a gente tem boas opções de laterais. Opções fortes, a gente tem o Guilherme Arana, muito forte para a rodada. A gente tem o Reinaldo, muito forte na rodada, apesar do Reinaldo, quando ele está muito no foco, ele não costuma ir bem. A gente tem o Felipe Jonathan, apesar do clássico, o Felipe Jonathan é muito forte, tanto ele como o Vinha, porque é um jogo que a gente acha que vai ser truncado e vai ter muitos desarmes aí. E a gente tem muito forte ele, o Orejuela. Vejam só vocês como está vindo bem o Orejuela, fez 9, fez 7,2, não jogou esse jogo, ele fez 9, fez 6,2, fez 12,3, fez 7,4, não jogou esse jogo, estava na seleção, e fez 6,4. Ou seja, o Orejuela é muito forte para essa rodada aí, se vocês querem ir com ele. Temos outras opções fora da curva, sim. A gente tem as laterais do Flamengo, a gente tem Isla, e a gente tem o Felipe Luiz, e a gente tem ainda o Juninho Capixaba e o Nino para opções fora da curva. Mas a nossa lateral, a gente para essa primeira opção está ficando com ele, Calegari, que o Fluminense tem um jogo confortável em casa e o Calegari não precisa de SG para ir bem. Foi o mito da rodada passada, aí fez 14,50 na rodada passada e é uma opção de lateral muito boa e a gente está indo com ele. E a nossa segunda opção na lateral vai ser ele, o Guilherme Arana. Sendo assim, nosso time está formado por Wilson, Calegari e Guilherme Arana. Vamos agora para a nossa dupla de zagueiros e a gente começa por ele, Pedro Jeromel, que não pode deixar de estar fora desse time nessa rodada. Tem um jogo muito favorável em casa contra o Vasco. Temos outras opções? Temos sim, a gente tem o David Braz, tem o Bruno Alves, a gente ainda tem o Hever e a gente ainda tem o Sabino e o Lucas Claro. A gente está ficando com Pedro Jeromel e a gente vai dobrar, por enquanto, a zaga do Grêmio com o David Braz. Sendo assim, a nossa defesa foi formada por Wilson, Calegari, Guilherme Arana nas laterais, Pedro Jeromel e David Braz. Vamos agora para os nossos meias e atacantes e aí começa a engrossar o caldo para essa rodada.
Vou até botar aqui na posição de scout para vocês visualizarem melhor. Vou escolher logo o técnico aqui. O nosso técnico vai estar entre o Jorge Sampaoli e o Renato Gaúcho. A gente está ficando aí, por enquanto, com o Renato Gaúcho. Meias. A gente tem duas estratégias aqui. A gente montou aqui duas estratégias para vocês, para a gente estar formando aqui o nosso meio de campo e o nosso ataque, porque pelo número muito grande de opções, a gente vai ter que ser cirúrgico aí, vai ter que caprichar aí nessas opções aí, porque isso vai fazer a diferença na nossa liga. Sendo assim, a nossa primeira estratégia é a gente apostar em conexões. A gente vai mirar nos principais jogos, os jogos que a gente considera mais favoráveis, e a gente vai mirar neles. Então, primeiro jogo, Botafogo e Flamengo. O Flamengo, apesar de ter perdido ontem, né, ter sido eliminado da Libertadores, é muito favorito para essa rodada, e a gente tem que ir com ele, o Arrascaeta. Então vai ser nosso primeiro. Como é a conexão? Fazer essa conexão Arrascaeta e Bruno Henrique. Deixa eu clicar aqui no Bruno Henrique. Clicar agora aqui em voltar. Então a gente fez a nossa primeira conexão para o jogo Flamengo e Botafogo. Outro jogo forte que a gente não pode deixar, a gente não pode negligenciar, que é ele, a gente vai postar aqui no Jean-Pierre, botar em voltar e apostar aqui no PP. Clicar aqui em voltar e a gente forma a nossa segunda conexão aqui, Jean-Pierre e PP, muito fortes para essa rodada. E a terceira, outro jogo favorável da rodada, mais favorável, que a gente acredita que é mais favorável para a gente na rodada, é ele, e com ele a gente vem aqui com o Gabriel Sara, apostando aí no Gabriel Sara, apesar de ser uma aposta arriscada, e no atacante o Luciano, fazendo essa conexão aqui, Gabriel Sara e Luciano. O que é que tem, preste atenção agora, pessoal, o que é que tem aqui, o que é que faz que essa opção não seja tão, o que é negativo nessa posição? A gente pode deixar de ir, deixa eu voltar aqui, vou vender aqui o Luciano, a gente pode deixar, ponto negativo para essa escalação aqui, a gente vai deixar de ir com o Marinho, a gente vai deixar de ir com o Keno, os dois principais atacantes a nível de média. Ou seja, a gente vai ter que esquecer esses jogos e a gente focar só nesses jogos que a gente achou favorável. E no meio de campo, a gente vai deixar de ir com opções muito boas de meio de campo, como o Thiago Galhardo, que tem média 8,05, apesar de ter um jogo difícil. O próprio Nenê, que tem um jogo em casa muito bom. O próprio Vina, que vem muito bem. Além do Rafael Veiga, do Natan e do Giovanni Augusto. Então, essa opção, essa estratégia, a gente vai visar só os confrontos e negligenciar esses jogadores. Sem mais demora, eu vou clicar aqui. E qual é a segunda estratégia? Então vamos lá agora para a segunda estratégia. O que é que a gente está pensando para essa rodada aí como segunda estratégia? E a segunda estratégia é a seguinte: a gente não dobrar, a gente escolher jogadores meias que são unânimes, como o Arrascaeta e o Jean-Pierre para essa rodada, e não dobrar o ataque deles. A gente vender o PP, vender o Bruno Henrique e optar por opções diferentes aqui no ataque, como o Marinho, comprar o Marinho e comprar o Keno. Por quê? Nem o Marinho, nem o Keno tem meias para fazer essas conexões, mas eles não podem deixar de estar no time de vocês, porque são jogos favoráveis para ele. O Marinho, pela média, Marinho é o Marinho, e o Keno, pelo volume de jogo do Atlético, o Atlético precisa ganhar, além do que o Inter tem jogo da Libertadores hoje e tem jogo da Libertadores ainda na semana que vem. Possa ser que o Inter venha e poupe alguns jogadores, então esse jogo está muito favorável para o Atlético Mineiro. E aí a gente teria, para os jogos mais favoráveis, o Jean-Pierre e o Arrascaeta fazendo o meio ali. E aí a gente poderia vir aqui com o Luciano, comprar o Luciano, que tem um jogo muito favorável em casa, contra o Sport, e no meia dá a possibilidade da gente estar optando por um meia diferente, como o Thiago Galhardo,
o Nenê, o Vina, o Patrick, ou o Rafael Veiga, ou ainda com o Giovanni Augusto, que é uma rodada muito favorável a ele. O Giovanni Augusto, que tem média de 6,27, a gente não pode negligenciar essa média. Então, sendo assim, a gente poderia estar aqui, ó, escolhendo o Rafael Veiga e apostando nessa conexão aí, Marinho, Rafael Veiga aí, um contra o outro aí, marcando muito ponto pra gente. Eu vou ficar com essa escalação aqui até sexta-feira. Então, vou deixar aqui o comentário aqui para vocês, que vocês comentem se vocês vão com a primeira estratégia ou com a segunda estratégia, o que vocês acharam melhor. Vocês montam o time de vocês aí e na sexta-feira a gente compara um time com a outra e vai para a mitada. Sem mais demora, eu vou finalizar o meu vídeo por aqui. Então é isso, pessoal. Vou finalizar meu vídeo por aqui. Vou escolher o capitão na sexta-feira com vocês. E vocês não deixem de comentar aí, não deixem de seguir a gente no nosso grupo de WhatsApp e também no nosso Instagram, @Cartola Sem Demora. Então é isso, vem comigo, vem mitar, espero que vocês tenham gostado. Fui, até sexta-feira com o nosso vídeo revisão.